Alô, pessoal, aqui é uma questão de decaimento exponencial. Ó. A bula de um remédio informa que a meia-vida é de 4 horas, ou seja, meia-vida é o tempo que demora para uma quantidade se reduzir à metade, beleza? Então, passadas 4 horas, teremos a metade. Olha só, então se uma pessoa ingerir 500 miligramas desse medicamento, qual será a quantidade restante em seu organismo 12 horas após a ingestão? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Vou fazer aqui um esquema, ó. Horas e aqui miligramas, beleza? Passado 0 horas, ou seja, no momento da ingestão, tinha 500 miligramas no organismo da pessoa, certo? Não passou nenhuma unidade de tempo. Então, essa é a quantidade inicial, a gente fala. Beleza? Agora eu vou passar 4 horas, a quantidade correspondente é a meia-vida, né? É o tempo de meia-vida, então essa quantidade reduz-se à metade, 250. Agora a gente vai sempre nessa razão, de 4 em 4. O próximo aqui será, passados 8 horas, qual será a quantidade correspondente? Metade de 250, ou seja, 125. Veja que não é metade de 500 novamente, tá? Isso não é uma proporção, é um decaimento exponencial. Agora eu vou passar mais 4 horas, né? A próxima aqui, no caso, é 12 horas, intervalinho de mais 4 horas, de meia-vida, então é metade da quantidade anterior, ou seja, 62,5. E tá aí a resposta. A gente vai só tentar fazer ela algebricamente. Primeiro a gente vai ver o gráfico, né? Como é que funciona isso. Ou seja, aqui no eixo horizontal tem o tempo em horas e no vertical a quantidade em miligramas. Passado 0 horas, nós temos aqui a quantidade inicial, né, que é a máxima. Como é um decaimento, vai sempre diminuir, né? Então, a máxima quantidade é 500. Passado o intervalinho aqui de 4 horas, vou tentar fazer aqui, esse intervalo de 4 horas, essa quantidade vai se reduzir à metade, né? Metade desse segmento aqui, aproximadamente aqui, 250. Então, a gente vai marcar aqui um ponto, ó, na altura aqui do 250, beleza? Nessa altura. Passados mais 4 horas, né, ou seja, passadas 8 horas da ingestão, nós teremos a quantidade se reduzindo à metade. Esse segmento aqui se reduzindo à metade, então é aproximadamente aqui 125 miligramas. E aí agora eu vou marcar o ponto aqui, aproximadamente aqui em cima dessa linha, né? Beleza? O próximo aqui é o último, passados mais 4 horas, ou seja, 12 horas da ingestão. Essa quantidade vai se reduzir à metade, ou seja, metade desse segmento aqui vertical, que é 62,5 miligramas, beleza? Marcando o ponto aqui, mais ou menos aqui, ó, pessoal, nessa altura aqui, certo? Na mesa digitalizadora eu ainda não tenho as manhas. Então você observa que se eu tentar traçar uma reta aqui, ligando esses dois pontos, né, o inicial e o final, você vai ver que vai ficar uma quantidade a mais, né? Com uma reta não dá certo, porque não é uma coisa linear, certo? É um decaimento exponencial, certo? Então eu vou marcar aqui, vou tentar fazer a curva, ó. Vamos lá, quase não acertei o ponto aqui, mas a ideia é essa, né? Ele vai decaindo aqui. É claro, como é um medicamento, né, uma hora vai zerar, mas nesse caso da exponencial não vai chegar a tocar no zero. E agora a gente vai tentar fazer algebricamente como que seria a modelagem desse problema, né? A gente já, conhecimento de funções exponenciais já diz que é uma quantidade que depende do tempo. E aí nós teremos uma quantidade inicial, que é zero, vezes uma base, né, que é a razão de crescimento, elevada ao tempo. Beleza? Então a gente vai ter esse formato aí. Agora a gente vai aplicar essa fórmula e descobrir esse A e o Q0, certo? Para a gente ver qual é a lei de formação que gera esse problema aqui exponencial. Aplicando o tempo igual a zero, né, a gente sabe que vai dar 500, porque é a quantidade inicial, certo? Pelo gráfico, pelos dados, a gente tem isso. Então, se eu aplicar isso na fórmula, ó, vai ficar 500 igual a Q0 vezes A elevado a zero, pessoal, porque o tempo vale zero. A elevado a zero é 1. Isso implica que o resultado, né, o Q0, vale 500, como a gente já tinha visto, né? É a quantidade inicial. Agora isso daqui, vou descer aqui, agora isso daqui vai gerar uma nova fórmula, né, pra gente aqui, Q de T é igual, onde era Q0 não é mais Q0, né, agora é 500 vezes A elevado a T, você pode descobrir o A elevado a T. Para descobrir o próximo, né, para descobrir o A elevado a T, a gente vai aplicar o próximo dado, que é o 4 aqui, tá vendo? Q de 4 é igual a 250. Então, a gente vai usar esse dado, ó. Após 4 horas, a quantidade resulta em 250 miligramas. Aplicando na fórmula, 250 é igual a 500 vezes A elevado a T. Só que o T aqui está valendo 4, né? Por isso que deu o resultado 250.
a gente pode simplificar o zero daqui com o zero de cá, e eu estou vendo que o 25 e o 50 são divisíveis por 25, né? Então, posso dividir esse lado por 25 e esse lado de cá, da direita, também por 25. Que resulta em 25 por 25 dá 1, isso é igual a 50 por 25 dá 2 vezes a elevado a 4. Esse 2 desce dividindo, vamos ficar com 1 sobre 2, isso é igual a elevado a 4. Esse 4 vai passar tirando raiz quarta, né? Então, isso implica que o A será igual a raiz quarta de 1 sobre 2. E ainda a gente pode escrever, né, essa raiz em forma de potência. Cara, A é igual a 1 sobre 2 elevado a 1 quarto. Beleza? E agora a gente joga na fórmula novamente. Q de T é igual a 500 vezes, onde era A, agora é 1 sobre 2 elevado a 1 quarto. Então, nós teremos 1 sobre 2 elevado a 1 quarto. Isso é A, mas só que o A está elevado a T, né? Como a gente pode ver aqui em cima. E tudo isso está elevado a T. A gente só vai ter que aplicar agora uma potência de potência, né? Para assumir esse cochete. Descer um pouco. E por fim, nós teremos Q de T é igual a 500 vezes 1 sobre 2, ali na potência de potência, 1 quarto vezes T, a gente faz vezes, né, aqui, 1 quarto vezes T é T sobre 4. Beleza? Então, nós temos aqui a lei de formação desse decaimento exponencial. Beleza? Q de T é igual a 500, que multiplica o meio elevado a T sobre 4, que descreve esse problema aqui. Valeu, pessoal!